De faxineira desempregada a empresária de sucesso. Uma história sobre recomeçar quando tudo parece perdido. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. A bolsa já desgastada despencou das mãos de Sueli Teixeira quando ela viu o papel colado na porta da empresa. 29 anos de vida, 7 anos limpando aqueles mesmos corredores todos os dias, e agora estava ali, em letras garrafais, comunicado de encerramento das atividades. Não pode ser, murmurou, suas mãos tremendo enquanto se ajoelhava para recolher a marmita e seus documentos espalhada pelo chão. Eram 6:30 da manhã de uma segunda-feira fria de agosto. Sueli sempre chegava antes de todo mundo na metalúrgica São José. Era assim que conseguia terminar a limpeza dos 3 andares antes dos funcionários chegarem às 8 horas. Mas naquele dia, em vez de encontrar a empresa movimentada como sempre, deparou-se com o silêncio da falência. Tentou abrir a porta com sua chave. Nada. As fechaduras haviam sido trocadas. Sueli! A voz veio de trás dela. Era Dona Carmen, a faxineira do prédio ao lado, que também chegava cedo para trabalhar. Dona Carmen, a senhora sabe o que aconteceu aqui? A mulher mais velha se aproximou, balançando a cabeça. Menina, chegaram ontem à noite e lacrou tudo. Falaram que a empresa faliu. Dívidas com banco, essas coisas. Sueli sentiu as pernas bambearem. Mas, e o nosso salário do mês? E o aviso prévio? Ai, filha, empresa falida não paga ninguém. Você não sabia? Não, ela não sabia. Sueli havia estudado apenas até a 8ª série. Saiu da escola aos 15 anos para trabalhar e ajudar a sustentar a família. Depois veio a gravidez da Júlia, e os estudos ficaram para um depois que nunca chegou. Voltou para casa andando, economizando os R$ 2 da passagem de ônibus. Durante o trajeto de 40 minutos, sua mente corria entre números. Aluguel vencendo na sexta-feira, conta de luz em atraso, material escolar da Júlia, remédio da pressão alta da mãe. Quando chegou ao pequeno apartamento de 2 cômodos onde morava com a filha, Júlia ainda dormia. A menina de 6 anos estava deitada na única cama do apartamento. Sueli dormia no sofá da sala há 2 anos, desde que a filha ficou grande demais para dividirem a cama. Sentou-se na beirada da cama e acariciou os cabelos cacheados da filha. Júlia abriu os olhos devagar, com o sorriso sonolento que derretia o coração da mãe todos os dias. Bom dia, mamãe. Você chegou cedo hoje. É, meu amor. Não teve muito trabalho hoje. Não era mentira, tecnicamente. Posso ficar em casa com você, então? Não pode não, pequena. Escola é importante. Você vai aprender tudo que a mamãe não aprendeu. Júlia se levantou e abraçou a mãe. Mamãe, você sabe um monte de coisas. Ontem você me ajudou com a lição de casa. Sueli sorriu, mesmo com o coração apertado. Vamos, preguiçosa. Vamos nos arrumar. A rotina matinal seguiu como sempre. Banho rápido para as 2 no chuveiro pequeno do banheiro, café da manhã simples com pão e margarina, e a caminhada de 10 minutos até a escola municipal onde Júlia estudava. Mãe, hoje a tia Lúcia vai ensinar a fazer comida na aula de artes. Comida? É. Ela disse que vamos fazer brigadeiro e coxinha de mentirinha com massa de modelar. Sueli sorriu. Que legal. Você vai ser uma grande cozinheira. Igual você, né, mãe? Você faz a melhor coxinha do mundo. Era verdade que Sueli cozinhava bem. Havia aprendido por necessidade. Comida feita em casa era mais barata que marmitex, mas suas coxinhas eram realmente especiais. Sempre que fazia para alguma festa na escola ou no prédio, todo mundo pedia a receita. Depois de deixar Júlia na escola, Sueli caminhou sem destino pelas ruas do bairro. Precisava pensar, fazer um plano. Com a experiência de faxineira, talvez conseguisse outro emprego, mas sabia que demoraria. E tempo era o que menos tinha. Parou em frente a uma padaria e viu o movimento de pessoas comprando lanche para o trabalho. Uma ideia começou a germinar em sua mente, mas ela a afastou imediatamente. Besteira, pensou. Não tenho dinheiro nem conhecimento para isso. Voltou para casa e encontrou um envelope embaixo da porta. Era a conta de luz, com aviso de corte em 10 dias. Sentou-se no sofá e fez as contas na calculadora velha que usava para controlar o orçamento. Tinha R$ 230 na poupança,
mais R$ 40 em casa. O aluguel eram R$ 350. O telefone tocou. Era a dona Terezinha, sua mãe. Sueli, filha, como você está? Estou bem, mãe, mentiu automaticamente. Você parece estranha. Aconteceu alguma coisa? Sueli respirou fundo. Nunca conseguia mentir para a mãe por muito tempo. A empresa fechou, mãe. Perdi o emprego. Silêncio do outro lado da linha. Ai, minha filha, quando aconteceu isso? Descobri hoje de manhã, chegaram e lacrou tudo, não vou receber nada. Vem para cá com a Júlia. Vocês podem ficar aqui em casa até você arrumar outra coisa. Dona Terezinha morava a 2 horas de ônibus dali, numa cidade pequena onde não havia muitas oportunidades de trabalho. Era tentador aceitar a oferta, mas Sueli sabia que significaria tirar Júlia da escola onde estava adaptada e recomeçar do zero num lugar sem perspectivas. Obrigada, mãe. Mas vou tentar ficar aqui mesmo. Júlia está bem na escola, tem os amiguinhos. E como você vai pagar as contas? Era a pergunta que martelava na cabeça de Sueli desde a manhã. Vou dar um jeito. Que jeito, Sueli? Você tem que ser realista. Mãe, lembra quando o pai morreu e a senhora ficou sozinha com 4 filhos? Lembro. Lembra o que a senhora fez? Dona Terezinha suspirou. Comecei a fazer doces para vender na rua. E deu certo? Deu. Mas foi muito difícil, filha. Muito mesmo. Eu sei. Mas a senhora conseguiu. E eu também vou conseguir. Depois que desligou, Sueli ficou olhando para as próprias mãos. Eram mãos calejadas de quem sempre trabalhou pesado. Mas também eram mãos que sabiam fazer coxinha, que todo mundo elogiava, brigadeiro que derretia na boca, cachorro-quente que os vizinhos pediam nas festas do prédio. Pegou um caderno velho e começou a escrever. Coisas que eu sei fazer bem. Limpar, mas não quero mais. Coxinha, brigadeiro. Cachorro-quente, conversar com as pessoas. Parou e olhou a lista. Depois, acrescentou. Acordar cedo, trabalhar duro. Não desistir. À tarde, quando foi buscar Júlia na escola, a menina veio correndo com uma novidade. Mãe, a tia Lúcia disse que se eu soubesse fazer coxinha de verdade, podia levar para a feira de ciências da escola. Feira de ciências? É. Cada aluno vai apresentar uma coisa que sabe fazer. Eu disse que você faz a melhor coxinha do mundo. E ela falou que eu podia levar. Sueli ajoelhou-se para ficar na altura da filha. E você quer levar? Quero. Posso, mãe. Naquele momento, olhando para os olhos brilhantes da filha, Sueli tomou uma decisão que mudaria a vida das duas. Pode sim, meu amor. E sabe de uma coisa? A mamãe vai ensinar você a fazer, para você poder ensinar os seus amigos também. Sério? Eu vou saber fazer sozinha? Vai sim. E quem sabe você não vira uma empreendedora. O que é empreendedora? Sueli sorriu. É uma pessoa que cria o próprio trabalho, que não fica esperando os outros darem oportunidade para ela. Naquela noite, depois de colocar Júlia para dormir, Sueli saiu para caminhar pelo bairro. Observou o movimento das ruas, os pontos de ônibus cheios, os trabalhadores voltando para casa. Parou em frente a uma pequena praça no centro do bairro, onde havia algumas barraquinhas de lanche durante o dia. E se... pensou. A ideia que havia tentado afastar de manhã voltou com força total. E se ela montasse uma barraquinha? Não precisava ser nada muito sofisticado no começo. Um carrinho simples, alguns produtos que sabia fazer bem. Voltou para casa com o coração batendo forte. Pegou o caderno novamente e começou a fazer contas. Carrinho usado, R$ 800. Ingredientes para o primeiro mês, 300. Licenças, 200. Sobra para emergências, R$ 100. Total, R$ 1.400. Não tinha nem de longe esse dinheiro. Mas havia uma possibilidade. No fundo do guarda-roupa, guardada numa caixa de sapatos, estava a aliança de casamento que nunca usou. Rodrigo, o pai de Júlia, havia comprado com o primeiro salário quando souberam da gravidez. 3 meses depois, quando descobriu que ser pai não era só diversão, desapareceu da vida delas. A aliança ficou como o único vestígio de um sonho que nunca se realizou. Sueli pegou o pequeno anel de ouro e o segurou contra a luz. Valia uns R$ 500, talvez 600.
Desculpa, Júlia, sussurrou, mas sua mãe vai transformar essa decepção numa oportunidade. Na manhã seguinte, acordou com uma determinação que não sentia há anos. Primeiro, vendeu a aliança numa joalheria do centro, R$ 550. Depois foi atrás de informações sobre licenças para comércio ambulante. À tarde, visitou 3 lojas de equipamentos, usados até encontrar um carrinho em bom estado por R$ 700. Quando Júlia chegou da escola, encontrou a mãe na cozinha fazendo a primeira fornada de coxinhas em grande quantidade. Mãe, o que você está fazendo? Sueli se virou, com as mãos sujas de massa e um sorriso no rosto. Estou começando nosso negócio, minha filha. Você vai ser minha sócia. Sócia? É. Você vai me ajudar a escolher os sabores, a conversar com os clientes, a contar o dinheiro. Vamos trabalhar juntas. Júlia pulou de alegria. E vamos ficar ricas. Sueli riu. Eu não sei se vamos ficar ricas, mas vamos ficar dignas. E isso é mais importante que qualquer riqueza. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, Sueli ficou na cozinha até tarde, preparando os primeiros lanches que venderia no dia seguinte. A cada coxinha que moldava, a cada sanduíche que montava, sentia que estava moldando também um futuro diferente para ela e para a filha. Não sabia se daria certo. Não sabia se conseguiria competir com os outros vendedores. Não sabia nem mesmo se alguém iria comprar seus lanches. Mas sabia uma coisa. Pela primeira vez na vida, seu destino estava inteiramente em suas próprias mãos. E isso fazia toda a diferença. O carrinho rangeu nas pedras irregulares da calçada quando Sueli o empurrou pela primeira vez em direção ao centro da cidade. Eram 5h40 da manhã de uma terça-feira, e o peso do equipamento carregado com os primeiros lanches fazia seus braços tremerem. Mas não era só o esforço físico, era o medo de pijama. A menina havia acordado para se despedir da mãe no primeiro dia do negócio da família, frente da filha. Júlia acreditava nela mais do que ela própria acreditava. A caminhada de 20 minutos até a Praça do Comércio pareceu uma eternidade. A cada pessoa que passava, Sueli imaginava julgamentos. Olha só, mais uma tentando vender comida na rua. Coitada, deve estar desesperada. Balançava a cabeça para afastar os pensamentos negativos. Quando chegou à praça, descobriu que não seria tão simples quanto imaginara. Havia pelo menos 10 outros vendedores já instalados. Barraca de pastel, carrinho de cachorro-quente, vendedor de sanduíche, pipoqueiro. Todos pareciam conhecer uns aos outros, conversavam e riam como uma grande família. Sueli escolheu um cantinho próximo ao ponto de ônibus e começou a montar sua estrutura. O carrinho tinha uma pequena chapa para aquecer os lanches, compartimentos para guardar os ingredientes e uma placa que ela mesma havia feito na noite anterior. Coxinhas da Sueli, feitas com carinho. Ô, moça nova! A voz veio de um homem de uns 50 anos, gordo e com bigode grisalho, que vendia pastel numa barraca maior. Esse ponto aí é meu. Sueli sentiu o coração disparar. Como assim, seu? Eu fico aqui há 12 anos. Ninguém fica nesse cantinho sem a minha permissão. Mas isso aqui é rua pública, respondeu Sueli tentando manter a voz firme. O homem riu de forma debochada. Rua pública, ela disse. Menina, você não entende como as coisas funcionam aqui. Cada um tem seu pedacinho e esse pedacinho aí é meu reserva. Outros vendedores se aproximaram curiosos com a discussão. Sueli se sentiu como um animal cercado por predadores. Deixa ela ficar aí, Zé Gordo, disse uma mulher de meia-idade que vendia sanduíches. Não vai fazer concorrência para você mesmo. Pastel e coxinha são coisas diferentes. Dona Marta, a senhora não se meta, retrucou Zé Gordo. Se deixar uma entrar, daqui a pouco vem um monte, aí vira bagunça. Sueli respirou fundo. Lembrou-se das palavras da mãe. Quando você estiver com medo, lembre-se de quem você está fazendo isso. Olhou para a foto de Júlia que havia colado dentro do carrinho. Seu Zé, eu preciso trabalhar. Tenho uma filha pequena e perdi o emprego. Não estou aqui para causar problema para ninguém. Só quero uma oportunidade. Zé Gordo a estudou de cima a baixo. De onde você é? Moro aqui no bairro mesmo, ali na Rua das Palmeiras.
E trabalhava com o quê? Era faxineira na metalúrgica São José, até ela fechar. Alguns vendedores murmuraram entre si. Parecia que conheciam a empresa. A São José fechou mesmo, confirmou Dona Marta. Deixaram muita gente na rua. Zé Gordo ficou pensativo por um momento, depois suspirou. Tá bom, pode ficar, mas com uma condição. Se não vender nada em uma semana, você sai, sem discussão. Combinado, concordou Sueli imediatamente. Os vendedores se dispersaram, mas ela percebeu que continuava sendo observada com desconfiança. Terminou de organizar o carrinho, acendeu o fogareiro e esperou. 6 horas da manhã. Movimento fraco. Apenas alguns trabalhadores apressados passavam direto sem nem olhar para os lanches. 6h30. Um senhor parou, olhou as coxinhas, perguntou o preço e foi embora dizendo que estava caro demais. 7 horas. Nada. 7h30. Um rapaz jovem se aproximou. Quanto tá a coxinha? R$2, respondeu Sueli com um sorriso esperançoso. Ah, a do Zé Gordo é R$1,50. Mas a minha é diferente. Quer experimentar? Se não gostar, não paga. O rapaz hesitou, depois concordou. Sueli esquentou uma coxinha na chapa e entregou. Ele deu uma mordida, mastigou pensativo. Tá boa mesmo. Massa bem fininha, recheio generoso. Pagou os R$2 e foi embora. Primeira venda. Sueli sentiu uma alegria desproporcional. Eram apenas R$2, mas representavam muito mais, a prova de que era possível. Mas nas próximas 2 horas, mais nada. Os outros vendedores movimentavam clientes. Ela não. Começou a entender por que Zé Gordo não se importou com sua presença. Realmente não estava fazendo concorrência para ninguém. Por volta das 10 horas, uma mulher elegante, de roupas caras e salto alto, passou pela praça. Sueli notou que ela olhou para o carrinho, diminuiu o passo, mas continuou andando. Alguns metros adiante, a mulher parou, voltou e se aproximou. Posso ver as coxinhas? Claro, são feitas na hora, recheio de frango desfiado com temperos especiais. A mulher examinou os lanches como se fosse uma inspetora. Você fez todas hoje de manhã? Fiz ontem à noite e hoje de madrugada, sempre fresquinhas. Me dá 2, mas bem quentinhas. Sueli caprichou no aquecimento e entregou as coxinhas embrulhadas em guardanapo. A mulher pagou R$4 e se afastou. Alguns passos depois começou a comer uma das coxinhas ali mesmo na rua. Sueli a observava disfarçadamente quando viu a expressão da mulher mudar. Ela parou de caminhar, olhou para a coxinha com surpresa, deu mais uma mordida e voltou até o carrinho. Menina, isso aqui tá uma delícia. Onde você aprendeu a fazer coxinha assim? Com minha mãe, senhora. Ela sempre dizia que o segredo tá no carinho que a gente põe na comida. Pois olha, eu trabalho num escritório aqui perto e vou indicar você para minhas colegas. Que horas você fica aqui? Das 6 da manhã às 6 da tarde. Perfeito. Amanhã eu volto e trago as meninas. A mulher foi embora, mas continuou comendo a coxinha com evidente prazer. Sueli sentiu uma onda de confiança. Durante o almoço, conseguiu vender mais 3 coxinhas e 2 cachorros quente. Não era muito, mas era progresso. À tarde, enquanto o movimento diminuía, Dona Marta se aproximou do carrinho. Posso experimentar uma coxinha? Pago o preço normal. Claro, Dona Marta. A mulher comeu em silêncio, depois balançou a cabeça. Menina, essa coxinha sua tá muito boa. Massa crocante por fora, macia por dentro, recheio saboroso. Você tem talento. Obrigada, senhora. Mas posso te dar um conselho? Pode sim. Você tá muito tímida. Fica aí parada esperando o cliente chegar. Tem que chamar, tem que conversar, tem que mostrar que seu produto é bom. Era verdade. Sueli observou Zé Gordo na barraca de pastel. Ele gritava: pastel quentinho, carne, queijo, palmito, vem provar o melhor pastel da cidade. E realmente atraía clientes. Eu não sei fazer isso, confessou Sueli. Não precisa gritar igual o Zé Gordo. Cada um tem seu jeito, mas precisa mostrar confiança no que você faz. No final do dia, Sueli havia vendido 7 coxinhas, 3 cachorros quente e 2 doces. Total, R$25. Descontando os custos dos ingredientes, sobrou R$15 de lucro. Era pouco, muito pouco, mas era o início. Quando chegou em casa,
Júlia a recebeu na porta, ansiosa por notícias. E aí, mãe, vendeu tudo? Não, minha filha, mas vendi algumas coisas. E sabe o que foi mais importante? O quê? Descobri que tem gente que gosta da nossa comida. Uma senhora até disse que vai voltar amanhã com as amigas. Sério, ela gostou mesmo? Gostou tanto que voltou para elogiar. Júlia pulou de alegria. Eu sabia! Eu falei que você faz a melhor coxinha do mundo. Naquela noite, enquanto preparava os lanches para o dia seguinte, Sueli refletiu sobre os desafios do primeiro dia. A resistência inicial dos outros vendedores, a dificuldade de atrair clientes, a insegurança constante. Mas também houve pontos positivos. Quem experimentou gostou, conseguiu vender alguma coisa e já tinha uma cliente que prometeu voltar. No segundo dia, chegou à praça mais confiante. Cumprimentou os outros vendedores, que responderam com mais simpatia do que no dia anterior. Montou o carrinho e decidiu seguir o conselho de Dona Marta. Coxinha fresquinha, feita com carinho, prove sem compromisso, disse em voz alta, sentindo-se estranha no início. Um grupo de operários da construção civil que trabalhavam numa obra próxima se aproximou. Quanto tá a coxinha, moça? R$2. Mas para vocês que trabalham pesado, se comprarem 3, faço por R$5. Os homens se entreolharam. Deixa provar uma primeiro. Sueli esquentou uma coxinha e ofereceu para o que parecia ser o líder do grupo. Ele experimentou, aprovou e logo os 4 compraram 3 coxinhas cada um. Amanhã a gente volta, prometeu um deles. Durante a manhã, a mulher elegante do dia anterior apareceu com 2 colegas, conforme havia prometido. Todas compraram coxinhas e elogiaram muito. Você devia fazer encomenda também, sugeriu uma delas. Aqui no escritório sempre tem festa de aniversário e a gente nunca sabe o que levar. Encomenda? Sabe, a gente liga, encomenda umas 50 coxinhas para uma data específica, você entrega lá no escritório. Era uma ideia que não havia passado pela cabeça de Sueli. Posso fazer sim, deixem o telefone de vocês. No terceiro dia, vendeu o dobro do primeiro. No quarto dia, um pouco mais. Mas no quinto dia choveu, e ela não conseguiu vender quase nada. Voltou para casa desanimada, com prejuízo no dia. Mãe, por que você está triste? Perguntou Júlia. Hoje não deu certo, minha filha. Choveu e ninguém comprou nada. Júlia pensou por um momento. Mas ontem deu certo, né? Deu. E anteontem também? Também. Então tá bom. Amanhã não vai chover. A simplicidade da lógica infantil fez Sueli sorrir. Júlia estava certa. Um dia ruim não significava fracasso total. No sexto dia, fez sol e as vendas voltaram ao normal. No sábado, decidiu experimentar ficar também no final da tarde, quando o movimento de pessoas voltando para casa era maior. Deu certo. Vendeu quase tudo. Ao final da primeira semana, havia vendido 115 lanches no total, com lucro líquido de R$230. Era menos do que ganhava como faxineira, mas era dinheiro honesto, fruto do próprio esforço. No domingo, Zé Gordo se aproximou dela na praça. E aí, novata, como foi a primeira semana? Foi boa, aprendi muito. Vendeu quanto? 115 lanches. Zé Gordo assoviou baixinho. Não tá mal para iniciante. Eu vendo uns 200 por semana, mas estou aqui há 12 anos. O senhor pode me dar algumas dicas? Posso. Primeira coisa, cliente satisfeito volta e traz outros. Segunda, nunca economize na qualidade dos ingredientes. Terceira, seja sempre simpática, mesmo quando não tiver vontade. Sueli anotou tudo mentalmente. E a quarta? A quarta é a mais importante. Não desista nos primeiros meses. Todo mundo quer desistir no começo. Quem aguenta os primeiros 3 meses tem chance de dar certo. Na segunda semana, Sueli começou a aplicar as dicas. Conversava mais com os clientes, perguntava se estava bom, pedia opinião. Descobriu que alguns preferiam a coxinha menos condimentada. Outros queriam mais picante. Começou a oferecer opções diferentes. Também investiu numa placa maior e mais bonita, feita por um vizinho que trabalhava com serigrafia. Coxinhas da Sueli, o sabor que você não esquece, dizia a nova placa. Os clientes operários se tornaram frequentes. A mulher elegante passou a ir 2 vezes por semana.
Apareceram outros clientes regulares. Uma professora aposentada que sempre comprava na volta da fisioterapia, um taxista que parava entre corridas, um grupo de estudantes que saía do curso técnico na parte da tarde. Mas nem tudo eram flores. Na segunda-feira da terceira semana, chegou à praça e encontrou um fiscal da prefeitura multando alguns vendedores. Documentação, exigiu o homem quando chegou ao carrinho de Sueli. Ela entregou os papéis que havia conseguido: licença de ambulante, registro da vigilância sanitária, comprovante de pagamento das taxas. O fiscal examinou tudo com cara de desconfiança, como se procurasse algum erro para aplicar multa. Tá tudo em ordem, admitiu com má vontade. Mas fique atenta, qualquer irregularidade fecha na hora. O susto passou, mas Sueli percebeu que precisava estar sempre em conformidade com as regras. Era mais uma preocupação numa lista que já estava grande. Na quarta semana, recebeu sua primeira encomenda: 50 coxinhas para uma festa de aniversário no escritório das mulheres elegantes. Passou a noite anterior preparando tudo com capricho especial. Quando entregou os lanches, a recepção foi ainda melhor do que esperava. As funcionárias do escritório fizeram questão de experimentar na frente dela e elogiar. Sueli, você precisa pensar maior, disse a mulher que havia sido sua primeira cliente regular. Com essa qualidade, você podia ter um restaurante. Restaurante é muito difícil, senhora. Precisa de muito dinheiro. Quem sabe um dia? Você tem talento para isso. A encomenda rendeu R$100 de lucro líquido de uma só vez. Era mais do que ganhava em 2 dias na praça. Sueli começou a perceber que havia possibilidades além da venda na rua. No final do primeiro mês, fez as contas. Havia vendido 480 lanches, com lucro total de R$920. Era apenas R$60 a menos do que recebia como faxineira, mas com perspectiva de crescimento. Mais importante que os números era o que havia aprendido sobre si mesma. Descobriu que gostava de conversar com as pessoas, que tinha jeito para negócios, que conseguia ser criativa quando precisava. Mãe, você tá diferente, comentou Júlia uma noite. Diferente como? Mais alegre. Antes você chegava cansada do trabalho. Agora você chega cansada, mas feliz. Era verdade. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a incerteza financeira, Sueli se sentia mais realizada do que quando era faxineira. Pela primeira vez na vida, sentia que estava construindo algo que era verdadeiramente seu, mas também sabia que estava apenas no começo. 1 mês era muito pouco tempo para avaliar se o negócio realmente daria certo. Os próximos meses seriam decisivos. Na noite de domingo do primeiro mês, depois de colocar Júlia para dormir, Sueli se sentou na cozinha com um caderno e começou a planejar o segundo mês. Queria diversificar os produtos, melhorar a apresentação, conseguir mais encomendas. Escreveu no caderno: metas do segundo mês: vender 600 lanches, conseguir pelo menos 5 encomendas, economizar R$500 para investir no negócio, fazer Júlia se orgulhar ainda mais da mãe. Fechou o caderno e olhou pela janela da cozinha. Na rua, tudo estava silencioso e escuro. Mas para Sueli, o futuro nunca havia parecido tão cheio de luz e possibilidades. Não sabia que nos próximos dias sua vida daria uma virada que mudaria tudo. Não apenas os números do negócio, mas também o rumo do seu coração. Era uma terça-feira típica do segundo mês, 2 da tarde de um dia quente de agosto. Sueli estava na praça há 8 horas e as vendas da manhã tinham sido fracas. Apenas 12 lanches vendidos desde as 6 da manhã. Os operários não apareceram. A obra onde trabalhavam havia parado por falta de material. As mulheres elegantes do escritório estavam todas viajando a trabalho. Até Zé Gordo reclamava do movimento fraco. Sueli olhava para o carrinho ainda cheio de coxinhas e sentia o desânimo bater. Eram dias assim que testavam sua determinação. Havia prometido a si mesma que não desistiria, mas às vezes a vontade era grande. Fechou os olhos por um momento e fez uma oração silenciosa, como havia se acostumado a fazer nos momentos mais difíceis. Senhor, o Senhor sabe que estou tentando fazer a coisa certa. Só preciso de uma oportunidade, de um sinal de que estou no caminho certo. Me ajuda a não desistir. Quando abriu os olhos,
viu um homem se aproximando, alto, moreno, uns 30 e poucos anos, capacete de engenheiro na mão, uniforme de empresa de construção civil. Caminhava devagar, olhando para os carrinhos de lanche como quem estava decidindo onde parar. Sueli se endireitou e tentou demonstrar confiança que não estava sentindo completamente. Boa tarde, posso ajudá-lo? O homem parou diante do carrinho e a cumprimentou com um sorriso gentil. Boa tarde. Que tipos de lanche você tem? Tenho coxinha de frango, cachorro-quente completo, brigadeiro e beijinho. Francisco, esse era o nome dele, embora Sueli ainda não soubesse, examinou os lanches com atenção. Havia algo diferente nele comparado aos outros clientes. Não estava com pressa, não olhava o celular, prestava atenção de verdade no que ela estava dizendo. As coxinhas parecem estar bem feitas. Você mesmo que faz. Faço sim, senhor. Todas feitas em casa, com ingredientes frescos. E há quanto tempo você trabalha aqui? Vai fazer 2 meses agora. Francisco notou um certo cansaço na voz dela, mas também determinação. Me dá uma coxinha, por favor. Bem quentinha. Sueli caprichou no aquecimento, virando a coxinha várias vezes na chapa, até ficar no ponto perfeito. Enquanto preparava, Francisco observava seus movimentos. Havia um cuidado especial no jeito como ela manuseava a comida, como se cada lanche fosse importante. Aqui está, disse Sueli entregando a coxinha embrulhada em guardanapo limpo. Francisco deu a primeira mordida e parou de mastigar por um momento, surpreendido com o sabor. A massa estava realmente crocante por fora e macia por dentro. O recheio era generoso e temperado na medida certa. Nossa, isso aqui tá muito bom mesmo. Sueli sorriu, sentindo uma alegria genuína. O senhor gostou? Gostei muito. Faz tempo que não como uma coxinha tão boa assim. Francisco deu mais algumas mordidas, saboreando. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você sempre quis trabalhar com isso? Sueli hesitou por um momento. Não estava acostumada a clientes que faziam perguntas pessoais, mas havia algo na maneira dele perguntar que parecia sincera curiosidade, não apenas conversa para passar o tempo. Na verdade, não. Eu trabalhava como faxineira numa metalúrgica. Quando a empresa fechou, precisei encontrar uma forma de sustentar minha filha. Tem filhos? Tenho uma filha de 6 anos, é só nós duas. Francisco terminou a coxinha e limpou as mãos no guardanapo. E como tem sido? Esse trabalho, digo. Difícil no começo. Muito difícil. Mas estou aprendendo, tentando melhorar a cada dia. Havia algo na sinceridade da resposta que tocou Francisco. Ele conhecia a luta de quem está recomeçando, de quem não tem para onde correr exceto para frente. O que você acha que precisa melhorar? Sueli o olhou com surpresa. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta. Os clientes geralmente compravam e iam embora. No máximo elogiavam ou reclamavam de alguma coisa. Mas ninguém havia demonstrado interesse genuíno no negócio. Acho que preciso conseguir mais clientes fixos e talvez diversificar os produtos, oferecer mais opções. Faz sentido. E qual é seu diferencial? O que faz seus lanches serem melhores que os dos outros vendedores? Sueli parou para pensar. Nunca havia refletido sobre isso de forma tão direta. Acho que é o carinho. Eu faço cada lanche pensando que pode ser para minha filha. Então tem que estar bom, tem que estar limpo, tem que estar feito com amor. Francisco sorriu. Isso faz toda a diferença. A pessoa percebe quando a comida é feita com cuidado. Nesse momento, algo especial aconteceu. Por alguma razão que Sueli não conseguia explicar, sentiu uma inspiração súbita. Era como se uma voz interior lhe dissesse: aproveita esse momento. O senhor quer tomar um café enquanto conversamos? Perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria iniciativa. Tenho uma garrafa térmica com café fresquinho. Francisco consultou o relógio. Tinha uma reunião às 3 horas, mas ainda dava tempo. E, sinceramente, estava gostando da conversa. Por que não? Aceito sim. Sueli serviu o café em um copo descartável e continuaram conversando. Ela aproveitou para ir devagar com o atendimento, fazendo perguntas, conhecendo melhor aquele cliente diferente. O senhor trabalha com o quê? Sou engenheiro civil.
Trabalho numa empresa de construção. Estamos fazendo um prédio comercial ali na Rua das Acácias. Ah, então o senhor entende de negócios. Um pouco. Mais da parte técnica, mas já participei de alguns planejamentos comerciais. Enquanto conversavam, algumas pessoas passaram pela praça e notaram o homem parado no carrinho de Sueli, conversando animadamente. Era algo diferente. Geralmente os clientes compravam e saíam rapidamente. Dona Marta, da barraca de sanduíches, observou de longe e sorriu. Havia algo especial acontecendo ali. Posso te dar uma sugestão? Perguntou Francisco depois de tomar mais um gole do café. Pode sim. Você devia fazer uma placa com horário de funcionamento e um telefone para encomendas. E talvez anotar os nomes dos clientes que vêm sempre para cumprimentar pelo nome. As pessoas gostam de se sentir especiais. Eram conselhos práticos e úteis. Sueli anotou mentalmente cada sugestão. O senhor entende mesmo de negócios. Um pouco, mas você é que tem talento para isso. Só precisa de algumas estratégias. Francisco terminou o café e consultou o relógio novamente. Preciso ir. Quanto fica a coxinha e o café? O café é cortesia. A coxinha são R$ 2. Cortesia por quê? Porque o senhor me deu conselhos valiosos. Vale muito mais que um café. Francisco sorriu e entregou R$ 5. Então fica para começar o fundo para a nova placa. Não precisa. Precisa sim. E sabe de uma coisa? Amanhã eu volto para ver se você seguiu minhas sugestões. Depois que Francisco foi embora, Sueli ficou parada por um momento, processando o que havia acontecido. Não era apenas o fato de ter vendido um lanche. Era a conversa, o interesse genuíno, os conselhos práticos, a promessa de voltar. Mas o mais importante, pela primeira vez em 2 meses, havia aproveitado um momento. Havia conversado com calma com um cliente, havia demonstrado interesse genuíno no que ele pensava. E funcionou. Durante o resto da tarde, Sueli notou algo estranho. Mais pessoas paravam para olhar o carrinho. Algumas até perguntaram sobre os lanches, coisa que não acontecia com frequência naquele horário. Que foi que aconteceu aqui? Perguntou Zé Gordo por volta das 4 horas. Vi um movimento diferente no seu carrinho hoje. Apareceu um cliente muito educado. Conversamos bastante. Ah, tá explicado. As pessoas veem movimento, acham que deve ser bom e vêm ver também. É psicologia, menina. No final do dia, Sueli havia vendido 23 lanches, quase o dobro do que vendera pela manhã. Não podia ter certeza, mas parecia que a conversa com Francisco havia influenciado de alguma forma as vendas da tarde. Em casa, contou para Júlia sobre o dia. Apareceu um cliente muito interessante hoje, um engenheiro. Ele era bonito? Perguntou Júlia com a curiosidade típica das crianças. Sueli riu. Por que você quer saber isso? Porque você ficou com uma cara diferente quando falou dele. Era verdade. Sueli não havia percebido, mas realmente estava sorrindo de forma diferente ao contar sobre Francisco. Ele era simpático e me deu algumas ideias boas para melhorar o negócio. Que tipo de ideias? Fazer uma placa nova, anotar o nome dos clientes, coisas assim. Você vai fazer? Vou sim, ele disse que volta amanhã para ver. Naquela noite, em vez de apenas preparar os lanches do dia seguinte, Sueli também trabalhou numa placa improvisada com horário de funcionamento. Usou uma folha de cartolina e canetinha colorida de Júlia, escrevendo com a melhor letra que conseguia. Horário 6 às 18. Encomendas, ligar para número abaixo. Também pegou um caderninho onde começou a anotar os nomes dos clientes regulares que conhecia. Dona Maria, professora aposentada, seu João, taxista, as meninas do escritório, Cláudia, Patrícia e Fernanda. Na quarta-feira chegou à praça mais cedo que o habitual e montou o carrinho com cuidado especial. Colocou a placa nova, organizou os lanches de forma mais bonita, até passou um pano a mais no balcão. Por volta das 2 da tarde, quando estava começando a achar que Francisco não viria, o viu se aproximando. Vestia a mesma roupa do dia anterior, mas caminhava com um sorriso que ela não havia notado na primeira vez. Boa tarde, Sueli. Ela ficou surpresa. O senhor lembra do meu nome? Claro que lembro, e vejo que você seguiu pelo menos uma das sugestões. Francisco apontou para a placa nova.
Segui sim, e olha só. Sueli mostrou o caderninho. Comecei a anotar os nomes dos clientes regulares. Perfeito, isso vai fazer uma diferença enorme. Francisco pediu outra coxinha e mais uma vez ficou conversando enquanto comia. Dessa vez, Sueli estava mais à vontade e fez mais perguntas. O senhor almoça sempre nesse horário? Nem sempre, mas essa semana estou saindo mais tarde da obra. O cronograma está apertado. E mora longe daqui? Não muito, uns 20 minutos de carro. Família grande? Francisco hesitou por um momento. Na verdade, moro sozinho. Meus pais moram no interior, tenho 2 irmãos, mas cada um seguiu sua vida. Havia algo na resposta que soou um pouco melancólico. Sueli percebeu e mudou de assunto. E como está a obra? Difícil? Tem seus desafios, mas gosto do que faço. Ver um prédio crescendo do zero, saber que vai servir para muita gente, tem um sentido. Igual meu trabalho aqui. Cada lanche que vendo é uma pessoa que vai comer algo gostoso, que vai ficar satisfeita. Francisco sorriu. Exato. Você entende. Enquanto conversavam, Sueli notou que outros clientes começaram a se aproximar. Era como se a presença de Francisco no carrinho criasse uma atmosfera mais acolhedora. Com licença, disse uma senhora idosa. Posso ver as coxinhas? Claro, senhora, deixa eu te mostrar. Sueli atendeu a senhora com atenção, explicando os ingredientes, oferecendo para esquentar na hora. A senhora comprou 2 coxinhas e elogiou muito. Que atendimento bom! Já tinha passado aqui antes, mas nunca havia parado. Vou voltar outras vezes. Depois que a senhora saiu, Francisco comentou. Viu só? Você tem jeito natural para isso. Obrigada. Mas às vezes tenho vergonha ainda. Vergonha por quê? Sei lá. Medo de ser inconveniente, de forçar a venda. Sueli, você não está forçando nada. Você está oferecendo algo bom feito com carinho. As pessoas precisam de comida. Você tem comida boa. É uma troca justa. Francisco terminou a coxinha e mais uma vez se preparou para ir embora. Amanhã eu volto? A pergunta pegou Sueli de surpresa. Havia uma informalidade na maneira como ele perguntou, como se já fosse natural ele aparecer por lá. Claro, vai ser bem-vindo. Ótimo. E vou trazer alguns colegas da obra. Falei para eles sobre as coxinhas, ficaram curiosos. Depois que Francisco partiu, Sueli ficou processando a conversa. Havia algo acontecendo ali que ia além de uma simples relação comercial. Mas não queria criar expectativas. Ele era cliente, ponto final. Ou pelo menos era isso que tentava se convencer. Na quinta-feira, Francisco apareceu acompanhado de 3 colegas engenheiros. Todos compraram lanches e aprovaram muito. Rapaz, você não exagerou não, disse um deles para Francisco. Essa coxinha tá realmente boa. E o atendimento é excelente, acrescentou outro. A moça é muito educada. Sueli se sentia nas nuvens com os elogios, mas tentava manter a compostura profissional. Serviu os 4 homens com capricho. Conversou com cada um, perguntou se estava tudo do jeito que gostavam. Quando foram embora, um dos colegas de Francisco disse em voz alta. Francisco, você arrumou um achado aqui, hein? Sueli fingiu que não ouviu, mas suas bochechas coraram um pouco. Na sexta-feira, Francisco apareceu sozinho novamente. Estava mais quieto que nos dias anteriores. Tudo bem hoje? Perguntou Sueli enquanto preparava o lanche. Tudo sim, só um pouco cansado. Semana puxada. Ah, imagino. Obra deve ser trabalho pesado. É mais mental que físico, na verdade. Muita responsabilidade, muita decisão para tomar. Sueli serviu a coxinha e o café, como já havia se tornado costume. Francisco comeu em silêncio por alguns minutos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse de repente. Pode. Como você faz para criar sua filha sozinha e ainda tocar esse negócio? Deve ser muito difícil. A pergunta tocou um ponto sensível. Sueli respirou fundo antes de responder. É difícil mesmo, mas a gente faz porque precisa, né? E porque vale a pena. A Júlia é tudo para mim. Júlia é o nome dela? É Júlia Teixeira. Ela tem 6 anos e é a criança mais esperta e carinhosa do mundo. Francisco sorriu. Aposto que puxou a mãe. Ela é melhor que eu, mais corajosa, mais otimista.
Quando eu tô desanimada, ela que me levanta. E o pai dela? Sueli hesitou. Era uma pergunta que sempre a deixava desconfortável. O pai não faz parte da nossa vida. Foi embora quando soube da gravidez. Sinto muito. Não precisa. Na verdade, foi melhor assim. A Júlia merece pessoas que realmente querem estar na vida dela. Francisco assentiu, como se entendesse perfeitamente o que ela quis dizer. E você, nunca pensou em casar, ter filhos? Perguntou Sueli, tentando mudar o foco da conversa. Já pensei. Já namorei sério algumas vezes, mas nunca deu certo. Por quê? Acho que nunca encontrei alguém que entendesse realmente o que eu valorizo. Trabalho honesto, simplicidade, autenticidade. Parece que as pessoas complicam demais as coisas hoje em dia. Era uma resposta que ressoou profundamente em Sueli. Ela sabia exatamente do que ele estava falando. É verdade. Às vezes as coisas simples são as mais importantes. Exato. Como uma coxinha bem feita por alguém que se importa. Isso vale mais que muito luxo por aí. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido nos próprios pensamentos. Sueli, disse Francisco de repente, posso te convidar para um café? Quer dizer, num lugar fora daqui? O coração de Sueli disparou. Como assim? Tipo no domingo à tarde, se você tiver tempo, só para conversarmos melhor sem a correria do trabalho. Sueli se debateu internamente. Parte dela queria aceitar imediatamente. Havia semanas que esperava por esse convite sem nem mesmo admitir para si mesma. Mas a parte prática, a mãe responsável, hesitava. Domingo é meu único dia com a Júlia. Claro, entendo perfeitamente. Mas ela pode vir junto? Francisco sorriu. Seria um prazer conhecer a famosa Júlia. Então tá bom. Domingo à tarde. Ótimo. Conheço uma sorveteria muito boa ali na Rua dos Andradas. 3 horas da tarde. Perfeito. Francisco pagou o lanche e se despediu. Mas antes de ir embora, virou-se mais uma vez. Sueli? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por me deixar fazer parte da sua rotina essa semana. Fez diferença. E foi embora, deixando Sueli com o coração acelerado e 1000 pensamentos na cabeça. Naquela tarde, as vendas foram excepcionais. 28 lanches vendidos, maior número desde que havia começado o negócio. E Sueli tinha certeza de que não era coincidência. Quando chegou em casa, Júlia percebeu imediatamente que a mãe estava diferente. Mãe, você tá com cara de feliz. Estou feliz mesmo. Foi um dia muito bom de trabalho. E você vendeu muito? Vendi sim, e... Ah, Júlia, você quer ir tomar sorvete domingo? Óbvio que quero. Mas por quê? Não é meu aniversário. É que... Lembra daquele cliente que eu falei? O engenheiro. Ele convidou a gente para tomar sorvete. Júlia arregalou os olhos. Ele quer conhecer eu? Quer. Sério? E você disse que sim? Disse. Júlia pulou de alegria. Ai, que legal. Vou conhecer o engenheiro. Posso usar meu vestido azul? Pode sim, minha filha. Durante o fim de semana, Sueli oscilou entre ansiedade e empolgação. Não tinha um encontro há anos. Será que estava fazendo a coisa certa? E se Francisco não gostasse de Júlia? E se Júlia não gostasse dele? No domingo de manhã acordou cedo e arrumou a casa, preparou um almoço especial, ajudou Júlia a escolher a roupa. A menina estava mais empolgada que ela própria. Mãe, você acha que ele vai gostar de mim? Vai sim, meu amor. Você é impossível não gostar. E você acha que ele é bonito? Sueli riu. Por que você quer saber? Porque se ele for bonito e legal, talvez ele possa ser nosso amigo. A simplicidade da lógica de Júlia fez Sueli sorrir. Para uma criança, era tudo muito mais simples mesmo. Às 3 horas em ponto, estavam na sorveteria. Francisco já estava lá, vestido casualmente, mas arrumado com um sorriso ansioso no rosto. Oi, Sueli. Depois se ajoelhou para ficar na altura de Júlia. E você deve ser a famosa Júlia. A menina, que normalmente era tímida com estranhos, sorriu imediatamente. Eu sou. E você é o engenheiro que gosta das coxinhas da minha mãe. Sou sim. Suas mães fazem as melhores coxinhas da cidade. Eu sei. Eu ajudo ela às vezes.
Eu que escolho nos temperos. Francisco olhou para Sueli com um sorriso. Então, você é a chefe secreta da operação? Júlia gigolou. Sou. Minha mãe disse que somos sócias. Os três passaram uma tarde maravilhosa. Francisco mostrou uma paciência infinita com Júlia, respondeu a todas as suas perguntas sobre construção civil, até desenhou num guardanapo como se construía um prédio. Sueli observava tudo com o coração apertado de emoção. Fazia tanto tempo que não via Júlia interagindo com uma figura paterna, e a naturalidade entre os dois a tocou profundamente. Francisco, disse Júlia de repente, você tem filhos? Não tenho, Júlia. Por quê? Ainda não encontrei a pessoa certa para construir uma família. Ah, Júlia ficou pensativa por um momento. Mas você gostaria de ter? Sueli ficou vermelha. Júlia, não faz essas perguntas. Tudo bem, Francisco riu. Gostaria sim, Júlia. Muito. Então você pode ser nosso amigo. A gente precisa de mais amigos na nossa família. Francisco e Sueli se olharam por cima da cabeça da menina. E houve algo naquele olhar que mudou tudo entre eles. Quando voltaram para casa no final da tarde, Júlia foi direto para o quarto brincar, deixando Sueli e Francisco sozinhos na sala. Obrigado pelo convite, disse Sueli. A Júlia adorou. Eu que agradeço. Vocês duas são especiais. Francisco, deixa eu falar. Ele a interrompeu gentilmente. Essa semana, conhecendo você, conversando contigo, vendo seu esforço, sua dedicação, faz tempo que eu não me sinto tão bem na companhia de alguém. Eu também não. Então, podemos ver onde isso vai dar? Sueli respirou fundo, era assustador, mas também era a coisa mais certa que havia sentido em anos. Podemos. Francisco sorriu e se inclinou para beijá-la levemente no rosto. Amanhã eu passo no carrinho. Por favor. Depois que Francisco foi embora, Sueli ficou na sala por um longo tempo, processando tudo o que havia acontecido. Em 2 semanas, sua vida havia mudado completamente. Não apenas as vendas do carrinho que estavam melhores a cada dia, mas algo muito mais profundo. Júlia apareceu na sala de pijama pronta para dormir. Mãe, eu gostei muito do Francisco. Gostou? Gostou. Ele é gentil e engraçado, e ele olha para você igual você olha para mim. Como assim? Com o olho de quem gosta muito. Sueli abraçou a filha, emocionada com a sabedoria da criança. E você ficaria feliz se ele fizesse parte da nossa vida? Ficaria muito feliz. A gente podia ensinar ele a fazer coxinha. Naquela noite, depois de colocar Júlia para dormir, Sueli se sentou na cozinha para preparar os lanches do dia seguinte. Mas sua mente estava longe da massa e do recheio. Estava pensando em como a vida podia mudar de forma inesperada. Há 2 meses, estava desesperada, sem emprego, sem perspectivas. Agora tinha um negócio que crescia a cada dia e, mais importante, havia encontrado alguém que parecia entender exatamente quem ela era. Não sabia o que o futuro reservava para ela e Francisco, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades maravilhosas. E tudo havia começado com uma coxinha e uma conversa numa tarde qualquer de terça-feira. 3 meses se passaram desde o primeiro encontro com Francisco, e a vida de Sueli havia se transformado de maneiras que ela jamais imaginara possível. O carrinho de lanches, que começou como uma solução desesperada de sobrevivência, agora vendia uma média de 40 lanches por dia. Mas, mais importante, que os números era o que estava acontecendo em seu coração. Era uma manhã de novembro quando Francisco apareceu na praça mais cedo que o habitual, por volta das 7 horas. Sueli estava organizando o carrinho quando o viu se aproximando com 2 xícaras de café na mão. Bom dia, empreendedora. Bom dia, você está cedo hoje. Trouxe café para nós 2. Pensei que podíamos tomar juntos antes do movimento começar. Era um gesto simples, mas que demonstrava uma atenção que aquecia o coração de Sueli. Nos últimos meses, Francisco havia se tornado não apenas um cliente fiel, mas um verdadeiro parceiro. Dava conselhos sobre o negócio, ajudava com pequenos reparos no carrinho e, principalmente, estava sempre presente nos momentos difíceis. Francisco, posso te contar uma coisa? Claro. Ontem à noite fiquei fazendo as contas do mês,
Sabe quanto lucrei? Quanto? R$ 1.400. Francisco sorriu orgulhoso. Sueli, isso é fantástico. É mais que muito funcionário de empresa ganha. É muito mais do que eu ganhava como faxineira. E sabe o melhor? Estou conseguindo economizar. Pela primeira vez na vida, estou guardando dinheiro. Para que você está guardando? Sueli respirou fundo. Era um sonho que ainda não havia contado para ninguém, nem mesmo para Júlia. Quero abrir um pequeno restaurante. Nada muito grande, só um lugarzinho onde eu possa fazer comida de verdade com mesas, cardápio variado. Francisco a olhou com admiração. Sério? E já tem algum lugar em mente? Tem um pontinho ali na rua do mercado que tá para alugar. É pequeno, mas tem uma cozinha boa. Só que o aluguel é R$ 700 por mês. É caro mesmo. Mas se você continuar no ritmo que tá, em uns 6 meses consegue. Tenho medo, confessou Sueli. E se não der certo? E se eu perder tudo que conquistei? Francisco pegou a mão dela. Sueli, você lembra como estava há 4 meses? Sem emprego, sem perspectiva, achando que o mundo tinha acabado. Olha onde você chegou. Era verdade. A transformação havia sido incrível, não apenas no aspecto financeiro, mas principalmente na autoconfiança. Além disso, continuou Francisco, você não vai estar sozinha. Eu te ajudo no que for preciso. Como assim? Posso ajudar com a reforma do local, com planejamento, com tudo o que precisar. Somos uma equipe, lembra? O coração de Sueli se encheu de gratidão. Nos últimos meses, Francisco havia se tornado muito mais que um namorado. Era um verdadeiro companheiro de vida. Durante a manhã, as vendas correram normalmente. Os clientes regulares apareceram. Dona Maria, a professora aposentada, as meninas do escritório, os operários da obra. Sueli cumprimentava cada um pelo nome, perguntava como estavam. Lembrava das preferências de cada um. Por volta das 11 horas, uma mulher elegante, de uns 40 anos, se aproximou do carrinho. Vestia roupas caras e tinha porte de quem estava acostumada a comandar. Bom dia. Você é a Sueli? Sou sim, senhora. Em que posso ajudá-la? Meu nome é Cláudia Menezes. Sou dona de uma empresa de eventos. As meninas do escritório da contabilidade falam muito bem dos seus lanches. Sueli sorriu. Ah, sim. A Fernanda, Patrícia e Cláudia. São clientes especiais. Exato. Olha, tenho uma proposta para você. Preciso de alguém para fornecer lanches para nossos eventos corporativos. Festas de empresa, coffee breaks, essas coisas. Você teria interesse? Era uma oportunidade que Sueli jamais havia imaginado. Claro, que tipo de evento? Varia muito. Às vezes são 50 pessoas, às vezes 200. Sempre precisamos de lanches de qualidade, bem apresentados, entregues no horário certo. E qual seria o valor? Depende do cardápio, mas geralmente pagamos entre R$ 8 a R$ 12 por pessoa. Para um evento de 100 pessoas, seria algo entre R$ 800 a R$ 1.200. Sueli sentiu as pernas tremerem. Era mais dinheiro do que ganhava em uma semana inteira na praça. Quando seria o primeiro evento? Semana que vem, sexta-feira à tarde, 100 pessoas. Você consegue? Sueli respirou fundo. Era assustador, mas era exatamente o tipo de oportunidade que poderia acelerar seus planos do restaurante. Consigo sim. Ótimo, vou passar o briefing detalhado por e-mail. Você tem cartão? Sueli ficou vermelha. Ainda não tenho cartão. Cláudia sorriu. Sem problema. Me passa seu telefone e e-mail. Depois que a mulher foi embora, Sueli ficou em estado de choque. R$ 1.000 por um único evento. Se conseguisse fazer 2 eventos por mês, seria mais do que ganhava na praça. Quando Francisco apareceu para o lanche da tarde, ela contou a novidade. Francisco, aconteceu uma coisa incrível hoje. Ela relatou toda a conversa com Cláudia Menezes, desde o valor até os detalhes do evento. Sueli, isso é fantástico. Você percebe o que significa? Significa que posso acelerar meus planos do restaurante? Significa muito mais que isso. Significa que você está saindo do mercado de rua e entrando no mercado corporativo. É outro nível completamente. Mas também é mais responsabilidade. E se eu não conseguir dar conta?
Vai conseguir. Só precisa se organizar bem. Quantas coxinhas você consegue fazer numa noite? Umas 60, trabalhando até tarde. Para 100 pessoas, você vai precisar de pelo menos 150 lanches. Vai ter que pensar numa estratégia. Naquela noite, Sueli conversou com Júlia sobre a proposta. Mãe, você vai fazer comida para 100 pessoas de uma vez? Vou sim, minha filha, mas vai ser difícil. Vou ter que trabalhar muito. Eu posso ajudar, posso fazer os brigadeiros. Júlia havia aprendido a fazer brigadeiro com a mãe e realmente tinha jeito para doces. Pode sim, minha filha. Vamos trabalhar juntas, como sempre. Durante os dias seguintes, Sueli se organizou como nunca antes. Fez listas detalhadas de ingredientes, calculou custos, planejou o cronograma de produção. Francisco ajudou com planilhas no computador e até emprestou algumas panelas maiores. Na quinta-feira à noite anterior ao evento, Sueli e Júlia trabalharam até as 2 da madrugada. A cozinha do pequeno apartamento virou uma verdadeira linha de produção. 120 coxinhas, 80 brigadeiros, 50 beijinhos. Mãe, nunca fizemos tanta comida assim, comentou Júlia, com as mãozinhas sujas de chocolate. É verdade, minha filha, mas estamos crescendo. Na sexta-feira de manhã, Francisco apareceu no apartamento com um carro emprestado do cunhado para ajudar com a entrega. Como vocês estão? Nervosas, confessou Sueli. E se a comida não ficar boa? E se der algum problema? Vai dar tudo certo. A comida está com a mesma qualidade de sempre, só em quantidade maior. O evento era num hotel no centro da cidade. Quando chegaram lá, Sueli ficou impressionada com a elegância do local. Executivos bem vestidos, decoração sofisticada, uma atmosfera completamente diferente da praça onde estava acostumada a trabalhar. Cláudia Menezes os recebeu com um sorriso. Sueli, como estamos? Tudo pronto, Cláudia. 150 lanches conforme combinado. Perfeito, pode montar tudo naquela mesa ali. Sueli, Francisco e Júlia organizaram os lanches numa mesa ampla, decoraram com guardanapos coloridos, fizeram pequenos cartazes identificando cada tipo de lanche. O resultado final estava bonito e profissional. Quando os executivos começaram a se servir, Sueli observava ansiosamente as reações, e foram todas positivas. Pessoas se aproximavam perguntando quem havia feito os lanches, elogiando o sabor, pedindo cartão. Sueli, disse Cláudia no final do evento, foi um sucesso absoluto. Todo mundo adorou. Já posso te passar mais 3 eventos para o próximo mês? Pode sim. E olha, você precisa pensar em fazer cartão mesmo. Hoje, 5 pessoas me pediram seu contato. No caminho de volta para casa, Francisco, Sueli e Júlia comemoraram no carro. Mãe, você viu como todo mundo gostou dos nossos lanches? Disse Júlia orgulhosa. Vi sim, minha filha. Fizemos um bom trabalho. Sueli, disse Francisco, você percebe que sua vida mudou completamente hoje? Como assim? Você entrou no mercado corporativo. Daqui para frente vai ser outro nível de negócio. Nos meses seguintes, foi exatamente isso que aconteceu. Sueli passou a fazer pelo menos 2 eventos por mês, além de manter o carrinho na praça. Em dezembro, sua renda mensal chegou a R$3.000, mas o crescimento profissional veio acompanhado de crescimento pessoal. O relacionamento com Francisco se solidificara de forma natural e profunda. Ele havia se tornado uma presença constante na vida de Sueli e Júlia, participando das decisões, ajudando com os desafios, comemorando as vitórias. Uma noite de dezembro, depois de um evento particularmente bem-sucedido, Francisco pediu para conversar com Sueli a sós. Sueli, preciso te falar uma coisa importante. Fala. Esses meses todos conhecendo você, vendo sua luta, sua dedicação, sua forma de cuidar da Júlia, eu me apaixonei. Não só por você, mas por vocês duas, pela família que vocês são. O coração de Sueli disparou. Francisco, deixa eu terminar. Eu sei que você já passou por decepção, que tem medo de confiar de novo, mas eu quero fazer parte da vida de vocês de verdade. Quero casar com você. Sueli ficou sem palavras por alguns segundos.
Casar? Casar. Construir uma família juntos. Ajudar você com o restaurante. Ver a Júlia crescer. Ter outros filhos se Deus permitir. Era tudo que Sueli havia sonhado, mas nunca ousara esperar de verdade. E a Júlia? Você já conversou com ela? Francisco sorriu. Conversei sim. Perguntei se ela ficaria feliz se eu fizesse parte da família dela para sempre. E o que ela disse? Disse que sim, mas com uma condição. Que condição? Que eu aprendesse a fazer coxinha tão boa quanto a da mãe dela. Sueli riu através das lágrimas que começavam a cair. E você topou? Topei. Aliás, já comecei as aulas com a professora Júlia. Naquela noite, Sueli disse sim para Francisco, não apenas para o casamento, mas para uma vida inteira de parceria, de sonhos compartilhados, de construção conjunta. Em janeiro, com as economias dos eventos corporativos, Sueli finalmente alugou o ponto na Rua do Mercado. Francisco ajudou com a reforma. Júlia escolheu as cores das paredes e, em março, abriu oficialmente o Restaurante Tempero de Família. O restaurante tinha 12 mesas, cardápio variado, mas mantinha como carro-chefe as famosas coxinhas que haviam começado tudo. Na parede da entrada, Sueli colocou uma placa que dizia: feito com amor, servido com carinho. No dia da inauguração, todos estavam lá. Dona Terezinha, que havia vindo da cidade pequena para a festa, Zé Gordo e Dona Marta da praça. As meninas do escritório Cláudia Menezes, os operários da construção, todos os clientes que haviam acompanhado a jornada desde o início. Sueli, disse Dona Terezinha, emocionada. Seu avô ficaria muito orgulhoso. Você conseguiu o que ele sempre sonhou, construir algo seu com trabalho honesto. 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na igreja do bairro, Sueli e Francisco se casaram. Júlia foi daminha, usando o vestido azul que tanto gostava, e carregou as alianças com o maior orgulho do mundo. Durante a festa realizada no próprio restaurante, Francisco fez um brinde. Um brinde a Sueli, que me ensinou que os melhores sucessos nascem da necessidade, crescem com trabalho duro e se sustentam com amor. Naquela noite, dançando com Francisco, enquanto Júlia brincava com as outras crianças, Sueli refletiu sobre a incrível jornada que havia vivido. Há 1 ano e meio, estava desempregada, desesperada, sem perspectivas. Agora, tinha um restaurante próspero, um casamento feliz e uma filha que crescia vendo que sonhos podem se realizar com trabalho e perseverança. Em que você está pensando? Perguntou Francisco. Em como a vida pode mudar quando a gente não desiste. E em como o melhor pode estar escondido atrás do que parece ser o pior momento. Sueli sorriu. Exato. Se a metalúrgica não tivesse fechado, eu nunca teria descoberto que tinha talento para negócios. Nunca teria te conhecido. Nunca teria dado essa vida melhor para a Júlia. É isso que eu mais admiro em você, disse Francisco, girando-a suavemente ao som da música. Você transformou uma tragédia numa oportunidade. Não foi fácil, mas você não desistiu, mesmo quando vendia apenas um lanche por dia, mesmo quando os outros vendedores duvidaram de você, mesmo quando tinha medo. Sueli olhou ao redor do restaurante. Estava lotado de pessoas queridas, todos comemorando não apenas o casamento, mas toda a jornada que os havia trazado até ali. Na cozinha, podia ver sua mãe ajudando a servir os convidados, usando o avental que havia bordado com Vó Terezinha, um título que ganhara quando Francisco oficialmente se tornou genro. Sabe o que é mais incrível, disse Sueli? O quê? Aquela tarde, quando você apareceu no meu carrinho pela primeira vez, eu estava orando, pedindo a Deus um sinal, uma oportunidade. Sério? Sério? E então você apareceu. Não foi coincidência. Francisco a puxou mais para perto. Então quer dizer que eu sou resposta de oração? Sueli riu. Você e tudo que veio depois. O crescimento do negócio, os eventos, este restaurante, nossa família. Nossa família, repetiu Francisco, saboreando as palavras. Gosto como isso soa. Naquele momento, Júlia se aproximou correndo, ainda usando a coroa de flores de daminha. Mãe, Francisco, o bolo tá uma delícia.
E todo mundo tá falando que vocês fazem o casal mais bonito da cidade. É mesmo? Perguntou Sueli, abraçando a filha. É sim. E sabe o que mais? A avó Terezinha disse que vocês vão ter mais bebês. Francisco e Sueli se olharam e riram. A avó Terezinha disse isso? Disse. Ela falou que nossa família vai crescer ainda mais. Era um assunto que Francisco e Sueli haviam conversado algumas vezes. Ambos queriam mais filhos, e Júlia estava ansiosa para ter irmãozinhos. Quem sabe, minha filha, disse Sueli. Por enquanto vamos aproveitar nossa família do jeitinho que ela é. Tá bom, mas quando vocês decidirem, eu quero ajudar a escolher o nome. Depois que Júlia voltou a brincar com as outras crianças, Francisco e Sueli continuaram dançando. Sueli, disse Francisco de repente, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Lembra que você sempre falou em fazer um curso superior? Terminar o que não conseguiu quando a Júlia nasceu? Lembro, mas agora com o restaurante não tenho tempo. Ah, e se eu te dissesse que já me informei sobre cursos noturnos de administração e que posso cuidar da Júlia nas noites que você tiver aula? Sueli parou de dançar e o olhou espantada. Você fez isso? Fiz, porque acredito em você e porque sei que você tem potencial para crescer ainda mais. Os olhos de Sueli se encheram de lágrimas. Francisco, você... Eu o quê? Você acredita em mim mais do que eu mesma às vezes. É porque eu te vejo de fora. E de fora é impossível não ver o que você é capaz de fazer. Era verdade. Em menos de 2 anos, Sueli havia saído da condição de faxineira desempregada para dona de restaurante bem-sucedida. E tudo porque se recusou a desistir quando tudo parecia perdido. A festa continuou até tarde da noite. Quando os últimos convidados foram embora, Sueli, Francisco e Júlia ficaram sozinhos no restaurante, limpando e organizando. Mãe, disse Júlia, ajudando a juntar os copos descartáveis. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Por quê, minha filha? Porque agora somos uma família completa. Eu, você, o Francisco, a avó Terezinha que mora pertinho. E porque todo mundo viu como você é incrível. Como assim? Todo mundo falou como você é corajosa, como conseguiu construir tudo isso sozinha, como não desistiu nunca. Eu sempre soube que minha mãe era especial, mas hoje todo mundo viu também. Sueli se ajoelhou para abraçar a filha. Sabe de uma coisa, Júlia? Nada disso teria valido a pena se não fosse para te dar uma vida melhor. Mas agora você também está feliz, né? Não só trabalhando para mim? Era uma pergunta sábia para uma criança de 7 anos. Estou sim, minha filha. Agora eu trabalho porque amo o que faço, não só porque preciso. E essa é a diferença, perguntou Júlia. Essa é toda a diferença do mundo. Francisco, que ouvia a conversa em silêncio, se aproximou das duas. Meninas, posso fazer uma sugestão? Claro, disseram Sueli e Júlia ao mesmo tempo. Que tal deixarmos a limpeza para amanhã e irmos para casa curtir nossa primeira noite como família oficial? Boa ideia, concordou Júlia. E amanhã é domingo, então podemos dormir até tarde. No caminho para casa, agora a casa dos 3, pois Francisco havia se mudado para o apartamento antes do casamento, Júlia adormeceu no banco de trás do carro. Francisco a carregou no colo até o quarto e Sueli os observou emocionada. Obrigada, sussurrou quando Francisco voltou para a sala. Pelo quê? Por aceitar a gente como uma família completa. A Júlia, nosso passado, nossas dificuldades. Sueli, quando eu me apaixonei por você, me apaixonei por tudo que você é. E tudo que você é inclui sua história, sua filha, sua luta. Não teria graça de outro jeito. Naquela noite, deitados juntos pela primeira vez como marido e mulher, Sueli olhou para o teto e fez uma oração de gratidão. Obrigada, Senhor, por não me deixar desistir quando tudo parecia perdido. Obrigada por colocar o Francisco no meu caminho. Obrigada por me mostrar que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Amém, sussurrou Francisco ao lado dela. Você ouviu minha oração? Ouvi e concordo com cada palavra. 2 anos depois da inauguração do restaurante, Sueli se formou em administração com louvor.
Na formatura, Francisco, Júlia e Dona Terezinha estavam na primeira fila aplaudindo orgulhosos. O restaurante Tempero de Família havia se tornado referência na cidade. Sueli havia contratado 2 funcionários e estava planejando abrir uma segunda unidade. Júlia, agora com 9 anos, continuava sendo a consultora oficial do cardápio e havia desenvolvido uma receita própria de brigadeiro que os clientes adoravam. E sim, as previsões de Dona Terezinha se confirmaram. Sueli estava grávida do primeiro filho do casal, um menino que se chamaria Gabriel. "Mãe", disse Júlia uma tarde enquanto ajudava no restaurante, "você lembra quando a gente era só nós duas e tinha medo do futuro?" "Lembro sim, minha filha. Parece que foi há muito tempo, né?" "Parece, mas foram só 3 anos." Só 3 anos, mas mudou tudo. Era verdade. Em 3 anos, Sueli havia passado de faxineira desempregada para empresária de sucesso, de mãe solteira para esposa feliz, de mulher insegura para exemplo de determinação. Sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi, Júlia? Qual? Que não importa o tamanho do problema. Se você não desistir, se você pedir orientação a Deus, se você trabalhar duro e usar sua estratégia, sempre há uma saída. E se for para mostrar que você pode, igual você me falou? Sueli sorriu. Exato. Às vezes Deus permite que passemos por dificuldades para nos mostrar o que somos capazes de fazer. Naquele momento, Francisco entrou no restaurante com um sorriso misterioso. "Meninas, tenho uma notícia." "Que notícia?" perguntaram Sueli e Júlia juntas. "Lembram da reportagem que a TV local fez sobre o restaurante no mês passado?" "Lembro." "Então, uma rede de televisão nacional assistiu e quer fazer uma matéria sobre a história da Sueli para um programa sobre empreendedorismo." Sueli ficou boquiaberta. "Como assim?" "Eles querem contar sua história, de faxineira desempregada a empresária de sucesso. Acham que pode inspirar outras pessoas que estão passando por dificuldades. Mas eu não sei se..." "Mãe", interrompeu Júlia, "você tem que aceitar. Sua história pode ajudar outras pessoas como ajudou a gente." Era verdade. A história de Sueli tinha todos os elementos que poderiam inspirar quem estava passando por momentos difíceis: fé, trabalho duro, estratégia, persistência e principalmente a recusa em desistir. "Tá bom", disse Sueli finalmente. "Vamos contar nossa história." E foi assim que, alguns meses depois, milhões de pessoas em todo o país conheceram a história de Sueli Teixeira, a mulher que vendia 7 lanches por semana e que quase desistiu, a mãe solteira que transformou uma coxinha em um império, a faxineira que se tornou empresária sem perder a humildade. A reportagem terminou com Sueli na cozinha do restaurante, grávida de Gabriel, ensinando Júlia a fazer uma nova receita, enquanto Francisco organizava os pedidos de delivery. "A vida me ensinou", disse Sueli para a câmera, "que não importa quantas vezes você seja derrubado. O que importa é quantas vezes você se levanta e, principalmente, nunca desista dos seus sonhos. Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir." A câmera focou na placa da entrada do restaurante. "Feito com amor, servido com carinho." Depois mostrou o movimento constante de clientes, o sorriso satisfeito das pessoas saboreando os pratos, o ambiente acolhedor que Sueli havia criado. E então, numa última imagem, mostrou uma foto antiga. Sueli com seu primeiro carrinho de lanches na praça, tímida e insegura, com uma placa feita à mão que dizia "Coxinhas da Sueli, feitas com carinho." Era a prova visual de que grandes transformações são possíveis quando juntamos 3 ingredientes essenciais: fé para não desistir, estratégia para aproveitar as oportunidades e, principalmente, amor pelo que fazemos. A história de Sueli não era apenas sobre sucesso nos negócios. Era sobre uma mulher que descobriu sua própria força, que encontrou o amor verdadeiro quando menos esperava, e que provou que família não é definida apenas por sangue, mas por pessoas que escolhem caminhar juntas, apoiando umas às outras em todos os momentos. E quando Gabriel nasceu, alguns meses depois da reportagem, ele chegou a um mundo muito diferente daquele que Júlia havia conhecido ao nascer. Chegou a uma família estruturada, a um negócio próspero,
a um futuro cheio de possibilidades. Mas mais importante que tudo isso, chegou a uma família que sabia o valor da perseverança, que entendia que os melhores frutos vêm das sementes plantadas nos momentos mais difíceis. Na maternidade, segurando Gabriel nos braços com Francisco ao lado e Júlia, admirando o irmãozinho Sueli, fez uma última reflexão sobre sua jornada. Obrigada, Senhor, por me ensinar que quando uma porta se fecha, o Senhor sempre tem uma janela esperando para ser aberta. Obrigada por me mostrar que minha maior força estava dentro de mim o tempo todo. E obrigada por me provar que vale a pena nunca, nunca desistir. E assim, a história que começou com lágrimas de desespero terminou com lágrimas de felicidade. A mulher que um dia vendeu apenas um lanche por dia havia construído não apenas um negócio de sucesso, mas uma família linda e uma vida repleta de propósito. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, é exatamente o momento em que nossa verdadeira jornada está prestes a começar. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.